Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para que fizerdes com punho o inimigo, para ferirdes com o punho o inimigo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, e incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires ou nu, ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58. Advertência devida ao jejum. O verdadeiro jejum, a observância devida ao jejum. O jejum não tem valor se o homem não estiver em espírito de adoração, humilhação e oração diante de Deus. O povo de Israel, eles jejuavam aqui nesta situação, nesta época de Isaías, para buscar o favor de Deus. O povo estava questionando a Deus no versículo 3, por que jejuamos nós? Falando para Deus, e tu, ó Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Olha Deus respondendo, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. E continua o Senhor, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo,
jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus continua: seria este o jejum que escolhi? Que um dia o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, o dia aceitável ao Senhor? Continuou Deus: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Ou a faixa, né? Ligadura é faixa, ou o cordão que se amarrava ali os escravos? Que desfaça as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Continua no 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e servires o nu ou cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha a promessa: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirado do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E eu chamo a tua atenção aqui para o versículo 11, que fala: o Senhor te guiará continuamente. No texto original hebraico, esta palavra, o Senhor te guiará continuamente, significa Jeová Naká, o Senhor que guia. O Senhor nosso Deus é aquele que nos guia de dia, de noite, a todo tempo, a todo instante. Ele nos orienta, Ele é conosco, como aquele pastor oriental que sempre é à frente do rebanho. O Senhor te guiará continuamente, é um guiar contínuo, Jeová Naká. O Senhor faz promessas a Israel, o Senhor fez promessas a eles, mas fez advertências. Nós vemos também o capítulo 7 do profeta Zacarias, também conhecido como Zerarirá, Zacarias. Ele profetizou também sobre o jejum. Deus o usou para falar sobre o jejum. O nome Zacarias, ele é citado 29 vezes no Velho Testamento. Todas as 8 visões noturnas aqui de Zacarias, elas foram dadas em uma só noite, sabia? Foi depois da primeira mensagem que ele trouxe, 3 meses depois, as 8 visões noturnas. Aos 24 do mês, 1/10, capítulo 1, verso 7. Então, em Zacarias, capítulo 7, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Eu vou lá até o verso 7 e depois eu vou ler o capítulo 8, o verso 16 e o 17. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quisleu é dezembro. Quando de Betel foram enviados Cerezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam,
quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? 8, 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Farai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então preste bem atenção. Jejuar para Israel naqueles 70 anos já estava se fazendo errado. O Senhor começa chamando a atenção do povo no capítulo 7, aqui de Zacarias, versículo 5. Acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Deus estava perguntando para o povo: vocês jejuaram foi para mim? Tem certeza que foi para mim? Por que é que Deus estava perguntando isto para eles? O Senhor não tinha pedido para eles fazer este tipo de jejum naquele mês, daquela maneira. O versículo 3: chorarei eu no quinto mês. Quinto mês. Qualquer pessoa que tem um pouquinho ou um mínimo de entendimento da palavra de Deus sabe que no quinto mês o Senhor não tinha pedido jejum nenhum de Israel. Jamais. Deus não pediu isso. Não foi o Senhor quem instituiu esse dia, foi eles. Quando o templo foi destruído. E o que levou o templo a ser destruído foi o pecado da nação. Mas Deus não pediu que eles, no quinto mês, jejuassem. Deus não pediu. E nós temos que ter muito cuidado. Nós queremos fazer coisas por nossa própria conta. É para Deus. Mas nós não consultamos a Deus se Deus está de acordo. A intenção pode ser boa, a ideia pode ser boa, mas no caso aqui do jejuar aqui de Israel, do povo, por 70 anos, Deus perguntou: acaso foi mesmo para mim que jejuastes? O quinto mês não foi instituído pelo Senhor, foi eles mesmos que determinaram. Ainda no verso 3, continuarei a separar-me, consagrar-me, santificar-me. Ainda no 3 continua, como tenho feito por tantos anos. Veja, o povo de Israel estava incomodado. Muitos até, vamos assim dizer, estavam chateados. Eles estavam incomodados em santificar, em orar, em estar diante do Senhor e de praticar boas obras. Eles já estavam se sentindo incomodados. Estamos fazendo tantas coisas boas e nós não estamos vendo resultados. É o que ocorre hoje em dia conosco, com o povo de Deus, em muitos lugares. Existe uma separação, uma consagração, uma santificação. É oração, muita oração. Chegam na igreja, no templo, para cultuar ao Senhor, dia após dia, todos os dias, várias vezes, até no mesmo dia. Praticam muitas boas obras, mas aqueles pedidos que se faz ali, nas orações, para soluções de problemas, para todo tipo de situação, as pessoas não estão vendo o resultado. Praticam boas obras, estão na casa do Senhor, fazem muitas coisas, jejuam bastante, mas aquilo que eles pedem na oração não tem resposta.
Por que será? Eles viviam incomodados em tanto santificar, orar, passar dias e dias na presença de Deus. Eles estavam diante do Senhor, eles estavam ali praticando boas obras e não tinha resultado. Observa, o Senhor fez 3 perguntas para eles. 3 perguntas. Durante estes 70 anos, foi para mim mesmo que vocês jejuaram? Eu chamo a tua atenção para você ler, segundo o livro de Crônicas, capítulo 19, o verso 7. 3 coisas que não há no Senhor. O versículo 7, aqui do texto, depois do jejum e choro, o que é que eles faziam? Eles se banqueteavam com grandes festas, e o povo de Israel tinha um comportamento igual aos idólatras. E então aí eles invalidavam o jejum. Este era o problema do povo de Israel. Jejuavam, jejuavam, jejuavam. Aí rapidamente, após o jejum, após o choro, eles se banqueteavam, comiam muito, com grandes festas. E tinham um comportamento igual aos idólatras. Então é aí que eles invalidavam o jejum. Nós temos que levar a nossa memória, trazer a nossa memória a palavra que o Senhor Jesus disse no Evangelho, escreveu segundo Mateus, capítulo 24, verso 38 e verso 39. O versículo 7, aqui do capítulo 7, e eu li em Isaías, capítulo 58. Leia lá o verso 3 e o verso 4. Deus convidou o povo ao arrependimento geral e convidou o povo para retornar a Ele. E o povo deveria agir, ou seja, atuar em 3 áreas da vida. É isto. Nós temos que ter muito cuidado quando o assunto é jejum. Deus não aceita o que se faz para Ele, mais ou menos. Deus quer melhor. O melhor temos que fazer para Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Se você quer ser bem-sucedida, bem-sucedido, então preste muita atenção como é que você está fazendo. Seja uma oração, seja um jejum, seja uma obra para Deus. Veja direito como é que você está edificando. O Senhor queria que o povo consertasse 3 coisas. Aí sim o povo poderia jejuar, o povo poderia orar, o povo poderia consagrar a sua vida. Em primeiro lugar, eu li no verso 16, o povo teria que consertar o seu modo de falar, a linguagem. Na parte A, capítulo 8, verso 16. Pessoas que se dizem que estão indo para Canaã celestial, estão usando a linguagem do inferno. Quem vai para a Canaã celestial não pode usar a linguagem do inferno em sua boca. A linguagem do inferno usa os que vão para o inferno. Os que estão em direção à Canaã celestial como peregrinos e forasteiros devem de falar a nova linguagem, repreensível, a linguagem pura, a linguagem sadia. Tiago, ele fala muito sobre a língua.
Então, quem quer jejuar, quem quer consagrar, quem quer santificar a sua vida, tem que ter muito cuidado com a língua. 80% do sofrimento de muita gente, segundo uma pesquisa que eu tive conhecimento há algum tempo atrás, não é pelos olhos, pela boca, pelas mãos, é a língua. A língua saiu da boca, começa a se mexer na boca e as pessoas cometem muitos erros, muitos crimes. É um instrumento muito poderoso para o bem, mas se usado é um instrumento para o mal, muito forte. Não tem freio, não se domina. Mas o Senhor pediu que eles tivessem uma linguagem boa, uma linguagem santa, sadia, irrepreensível. A boca fala do que o coração está cheio. É o que diz a palavra em Mateus capítulo 12, verso 34. Disse o Senhor Jesus isso. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem. Deus havia pedido para eles também, no verso 16, na parte B, as ações, as coisas que eles faziam. Eles teriam que rever o que eles estavam fazendo. E nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz que vai chegar o dia em que todas as obras serão julgadas. E nós, a obra de cada um vai ser examinada. Se é pedras preciosas, se é madeira, palha, feno, o fogo vai provar a obra de cada um. E nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Nós temos que ter cuidado não só com o que falamos, mas com o que fazemos. E o Senhor ainda pediu uma terceira coisa para eles. Os pensamentos. É o verso 17. Os pensamentos. Muito cuidado, porque se peca na língua, nas ações e nos pensamentos. São 3 tipos de maneiras diferentes de pecar. Nós pecamos no que falamos, no que fazemos e no que nós pensamos. Nós temos que ter cuidado. Quando a nossa fome de Deus, ela é maior do que o alimento material, então você pode ter certeza que Deus nos satisfaz. E você pode conferir o Salmo 42, o verso 2 e o 3, o Salmo 37, o verso 6. Quando a tua fome de Deus, ela for maior que a fome do alimento material, Deus vai satisfazer você. O jejum deve ser o reconhecimento do mal em nosso coração, tem que partir daí. Existe um mal em nosso coração, existe um mal agindo em nossas vidas. Então nós vamos, diante de Deus, corrigir a nossa linguagem, as nossas ações, os nossos pensamentos. E aí sim Deus vai começar a se deleitar em nós, trabalhar em nossas vidas. Nós queremos bênçãos de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o Senhor quer que eu e você compreendamos estas realidades. Se você olhar, por exemplo, Zacarias capítulo 2, verso 8, nesse mesmo livro que eu li aqui, o capítulo 7, esses versículos, e os 2 do verso 8, se você olhar no capítulo 2, agora indo para o capítulo 2 aqui de Zacarias, versículo 8, olha a promessa de Deus, olha a palavra de Deus para você. Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias usou essa frase para o povo de Deus que havia voltado do cativeiro lá da Babilônia. O povo foi chamado ao arrependimento, a reconstruir o templo e a renovar os seus corações com amor ao Deus vivo. Nós sabemos que o Senhor nos ama profundamente. Deus ama o seu povo de forma profunda. O povo de Deus, o povo de Israel, Deus tem ainda hoje com eles um propósito a se cumprir. Veja, a
profecia, as 70 semanas, Deus deu a Jeremias, o profeta. Deus falou sobre as 70 semanas da restauração do povo dele. Mas o profeta Daniel, pelos livros, teve entendimento desta visão das 70 semanas. E aí ficou conhecido as 70 semanas de Daniel. Desde a ordem da restauração, começou a contar ali as 70 semanas. E quando chegou o Messias, quando Jesus nasceu, ali estava completando 69 semanas. Faltava uma para terminar. 69 semanas de anos. Aproximadamente 453 anos. Mas a palavra diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os quais que não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. O Senhor abriu um parêntese, interrompeu as 70 semanas que estava correndo, parou nas 69, completou 69, iniciou-se o período chamado Tempo da Graça, um parêntese que Deus fez. 2000 anos, aproximadamente, desde a morte do Senhor Jesus. Estamos vivendo um tempo da graça. A igreja que pertence ao Senhor Jesus, os filhos da cruz que Ele comprou. A igreja está sobre a terra, sob os cuidados do Espírito Santo, o agente que está hoje operando na igreja. A igreja está na terra, e Israel está ainda com 69 semanas, ainda falta uma semana para cumprir a profecia, onde tudo será restaurado, do pacto, do concerto que Deus tem com Israel. A igreja está desfrutando deste período da graça. Deus está chamando todos os homens, todos os povos, todas as nações, de todas as línguas, para virem ao arrependimento perante Ele, para fazerem parte da igreja do Senhor, a universal igreja dos santos, que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo da graça está acabando. Está findando, está terminando, e em breve nós iremos partir deste mundo. A igreja será tirada, o parêntese vai se fechar, e aí vai ter início ao último ano, a última semana das 70. Haverá 1260 dias, onde um governante surgirá, mas a igreja não estará mais na terra. O governante será o anticristo. Haverá a trindade maligna sobre a terra agindo, o anticristo, a besta e o falso profeta, mas a igreja já partiu. Então o Senhor estava dizendo para Israel: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então Zacarias usou essa frase para o povo de Deus, que havia voltado dos 70 anos do cativeiro lá na Babilônia. Então ele chamou o povo para o arrependimento, para reconstruir o templo, e para renovar os seus corações com amor ao Deus vivo. Deus tem amor profundo com Israel. Eles são o menino dos olhos do Senhor. Os estudiosos do hebraico dizem que essa frase, a menina dos olhos do Senhor, revela o reflexo de um homem nos olhos de outro homem, ou seja, o reflexo de uma pessoa nos olhos de uma pessoa. Por serem preciosos e frágeis, os olhos precisam de proteção. E é assim que o Senhor, Ele quer amar, e Ele quer proteger o seu povo, segurando o seu povo perto do seu próprio coração. Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, achou-os na terra do deserto, trouxe-o, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Deus achou o seu povo, Deus foi em busca do seu povo, achou, trouxe, instruiu e guardou como a menina do seu olho, por serem preciosos ao Senhor. O Salmo 17, verso 8, Davi pede a proteção de Deus contra os seus inimigos. Davi confia no Senhor, na justiça do Senhor, na justiça de Deus, ele pede para Deus. Olha o que o salmista pediu para Deus, olha o que Davi pediu para Deus. Guarda-me como a menina do olho,
Esconde-me à sombra das tuas asas. Davi, ele queria esta proteção de Deus. Esta proteção de Deus é acessível para mim e para você hoje. Você pode pedir para Deus: Senhor, me guarda-me. Guarda-me, Senhor, como a menina do teu olho. Esconde-me, Senhor, à sombra das tuas asas. Você também é a menina dos olhos de Deus. Deus te trouxe para este mundo para um propósito glorioso, para coisa boa. E você vai desfrutar da eternidade com o Senhor. Mas eu quero voltar lá no início. Nós precisamos ter cuidado com a nossa linguagem, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Então lembre-se, antes de você jejuar, antes de você querer consagrar a tua vida, antes de você querer praticar boas obras, de fazer coisas boas para Deus, de prestar um culto a Deus, de louvar a Deus, antes de qualquer coisa, vigia o que você vai falar. Vigia o que você vai fazer, vigia os seus pensamentos. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor seja contigo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor prospere você em tudo. Lembre-se, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém.